Seguimos com a quinta rodada da Liga dos Campeões e também com uma rodada extremamente decisiva no Campeonato Brasileiro. Esse jogo do Galatasaray com o United é do grupo A. O Galatasaray venceu o United no Old Trafford e está 1 ponto na frente da equipe do United. Se vencer esse jogo, dá um passo muito importante rumo à classificação. Temos Real Madrid e Napoli. O Real Madrid já está classificado, mas o Napoli precisa pontuar para tentar buscar a classificação. O Arsenal pode conseguir se classificar em caso de vitória aqui contra a equipe do LAN. E o Bayern de Munique enfrenta na Alemanha o Copenhague, que tem que pelo menos buscar um empate. É um resultado muito difícil empatar com o Bayern na Alemanha, mas se conseguisse empatar seria melhor para sua pretensão de confronto direto contra o Galatasaray. Caso não consiga nem pontuar, né, e é muito provável que o Bayern de Munique vença esse jogo, o Copenhague vai ter que torcer por um empate entre o Galatasaray e o United para não ficar muito complexo na última rodada, já que ele tem um confronto direto. Mas, além da Liga dos Campeões, nós temos uma rodada extremamente decisiva no Brasileirão, a 36ª. Começou essa 36ª rodada na segunda-feira, teve jogo na terça-feira e agora temos vários jogos na quarta-feira, com grande destaque para Flamengo e Atlético Mineiro. Nesse momento, o Flamengo ocupa a segunda colocação com a mesma pontuação do Palmeiras e o critério de desempate é no saldo de gols. O Palmeiras tem um saldo melhor. O Atlético faz uma excelente campanha no retorno. E se vencer o Flamengo, dependendo da sequência de resultados, ainda tem chance de ser campeão. O Flamengo, se vencer o Atlético Mineiro, torce por um tropeço do Palmeiras para assumir a liderança, e aí o campeonato continua extremamente disputado. Porém, se o Flamengo perde para o Atlético Mineiro, a situação fica muito complexa. Isso porque é muito provável que o Palmeiras consiga vencer o América no Allianz, o América já rebaixado, que vem de uma derrota para o Flamengo por 3-0. Palmeiras embalado, mesmo com um homem a menos, conseguiu empatar com a equipe do Fortaleza. Com um homem a menos fez 2 gols contra o Fortaleza. Então, em caso de tropeço do Flamengo, ficaria muito complexo, já que o Palmeiras abriria 3 pontos de diferença e ainda tem o critério de saldo de gols. Além disso, ainda temos Coritiba e Botafogo. Botafogo em queda livre, uma pressão danada, uma situação emocional muito difícil. Havia perdido a liderança para o Palmeiras, agora perdeu a segunda colocação para o Flamengo. Pode terminar essa rodada numa colocação ainda inferior, mas pega um Coritiba já rebaixado e ainda tem chance, mesmo tendo perdido todo esse lastro de pontos. Estando numa situação emocional muito complexa, o Botafogo ainda tem chance de ser campeão. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quarta-feira, dia 29 de novembro. Começamos o nosso planejamento às 2h45 na Liga dos Campeões, no que para mim é o jogo mais importante da Liga dos Campeões nessa quarta-feira, Galatasaray e United. Quando saiu o sorteio, muita gente, inclusive eu, imaginou que o United seria a segunda força desse grupo e ele não conseguiu provar isso, né? Foram 3 derrotas para todas as equipes. O United conseguiu perder, perdeu para o Bayern, perdeu para o Galatasaray em casa, perdeu para o Copenhague na Dinamarca e chega na última colocação, faltando 2 rodadas para o final. Ainda tem chance? Ainda tem chance. E é justamente aonde a gente vai se apegar aqui para tentar buscar uma oportunidade de trabalho. Antes da gente começar a falar um pouco mais a fundo sobre o que o United precisa, o que ele não pode fazer, eu vou pedir o teu like no vídeo, que ajuda muito o YouTube a divulgar esse conteúdo para novas pessoas. Não esquece que a gente começou a produzir agora vídeos curtinhos, aqueles chamados shorts, e eu tô postando todo dia praticamente aqui no YouTube. Se você não acompanhou ainda, vai no perfil e dá uma olhada, que eu acho que você vai gostar. É uma coisa que, se der certo, eu vou manter pro ano que vem, e eu espero no próximo ano também fazer mais conteúdos sobre trading e apostas, além do Bom Dia Mercado, assim que eu conseguir mudar aqui o meu ambiente de trabalho, tá bom? Então vamos começar a falar sobre Galatasaray e United. Primeiro jogo entre eles, tivemos gol de cobertura do Icardi e muita falha do Onaná. E essa derrota do United pro Galatasaray, se eu não me engano, foi a segunda derrota naquele momento, né? Depois o United pegaria o time dinamarquês, já mostrou muita deficiência da equipe inglesa. Contra o Copenhague foi um jogo de 2 tempos. Era o jogo na Inglaterra e o jogo espelhado na Dinamarca. O United não jogou nada nessa partida e deu muito espaço para a equipe dinamarquesa empatar. O Copenhague teve um pênalti no último lance do jogo. O Onaná, que tinha falhado contra o Galatasaray, saiu como herói, defendeu o pênalti e parecia que estava tudo bem. Porém, no jogo da volta, o United chegou a abrir 2 gols de diferença e tomou a virada. Pensando em classificação, o United não pode perder esse jogo, porque se perder, o Galatasaray abre 7 pontos e aí o United está eliminado. No máximo que ele vai conseguir fazer é buscar uma vaga para a Europa League. Empatando esse jogo, aí já é um cenário menos pior,
o United chegaria a 4 pontos e teria o Bayern de Munique pela frente na Inglaterra para tentar chegar a 7 pontos. Só que como o Galatasaray vai a 5, se o Galatasaray vence a equipe do Copenhague na Dinamarca, o Galatasaray passa na segunda colocação. Então o empate também não me parece um resultado muito plausível. É um resultado que não elimina o United, que ainda dá esperança, mas não me parece um resultado muito plausível. A vitória seria excelente, porque você mantém o Galatasaray com 4, chega a 6 pontos e poderia, quem sabe até, se classificar com um empate contra o Bayern de Munique na Inglaterra, desde que não haja um vencedor entre Copenhague e Galatasaray na Dinamarca. Mas a situação do United, você já conseguiu perceber, não é fácil. Ainda com a vitória, não é fácil por aqui. O Galatasaray, se vencer, praticamente já coloca um pezinho na classificação. Porque imaginando que o Bayern de Munique vá vencer o Copenhague agora na Alemanha, né, nesse dia de hoje, a gente vai ter um Galatasaray com 7 pontos, podendo jogar por um empate contra a equipe dinamarquesa, obviamente, na Dinamarca. E aí o Galatasaray passaria na segunda colocação, mesmo que o United venha a vencer o Bayern na última rodada. Então, para o Galatasaray também a vitória é muito importante. O empate não é um quesito de eliminação, mas já é uma situação um pouco mais perigosa. Conseguiu perceber que as duas equipes precisam do resultado? E é nesse cenário que eu quero me apegar por aqui. Eu imagino um cenário de duas equipes brigando muito pela vitória, e isso pode significar boas oportunidades para a gente trabalhar o mercado de gols. Se você é um trader por aqui, talvez não seja um jogo tão bom, a não ser que a gente tenha troca de superioridade, que eu costumo dizer intervalada, né? 10, 15, 20 minutos de superioridade de uma equipe, depois um pouco de recuo no campo, e aí 10, 15, 20 minutos de superioridade da outra equipe. E aí você pode comprar a posição e vender sem problema nenhum. Agora, se você tem 5 minutos de superioridade de uma equipe, daqui a pouco, supondo que seja superior o United, daqui a pouco o Galatasaray começa a contra-atacar o tempo todo. E aí 5 minutos de superioridade do Galatasaray, e aí o United começa a contra-atacar. Você já não tem uma superioridade clara, você tem um jogo lá e cá, e aí é perigoso. Eu não me envolveria nesse cenário, tá? Então, para trabalhar no match odds aqui, no mercado de resultado final, comprando e vendendo probabilidade, eu esperaria uma superioridade um pouco mais longa, um controle. Como as cotações estão bem parelhas, o mercado tem a tendência de se movimentar, de ter mobilidade, desde que a gente tenha uma equipe superior em campo. Se você não entendeu nada do que eu falei por aqui, é só você fazer o meu curso completo de trade, o link tá aqui embaixo, tem um QR Code que o William deixa ali no cantinho também para você escanear, e aí você vai conseguir fazer ele completo do iniciante até o avançado totalmente gratuito, tá bom? Não esquece também que aqui embaixo tem um link de R$200 da minha parceira Betfair no seu primeiro depósito. Para ganhar esse bônus, você tem que cumprir alguns regulamentos que eu ensino lá na parte inicial do curso. Beleza? Se você é um punter por aqui, é difícil você ter algum tipo de embasamento para entrar a favor de uma das duas equipes. O United não vive boa fase, mas vem de uma vitória contra o Everton na Premier League, um golaço de bicicleta do Garnacho, que lembrou muito o gol do Cristiano Ronaldo contra a Juventus, quando ele ainda jogava no Real Madrid. Tem alguns lampejos, né, de qualidade o United, mas ainda é uma equipe, na minha opinião, em formação que não deu liga, né? Eu acho que a gente criou muita expectativa no United pelo peso da camisa nessa Champions League e ele não conseguiu corresponder. Foi um time que tomou gol em quase todos os jogos, só não tomou do Copenhague na Inglaterra porque o Onana defendeu o pênalti, fora as oportunidades perdidas pela equipe dinamarquesa. Então é um time frágil defensivamente. O Galatasaray também é um time muito frágil defensivamente. Quem assiste o Galatasaray na Turquia sabe que a defesa do Galatasaray não passa praticamente nenhum tipo de confiança. Pode até tomar poucos gols, mas está sempre passando apuros. Então, para mim, é um jogo difícil de você ter embasamento para trabalhar a favor de uma das duas equipes. Eu gosto muito de pensar inicialmente num ambas marcam sim, as duas equipes precisam da vitória por aqui, e não duvido também que a gente possa ter um cenário de over 2,5 por aqui. Dá para pensar no over 1,5 com uma cotação mais valorizada e no 2,5 também com uma cotação mais valorizada. As cotações estão bem esmagadas, o mercado já espera gols por aqui, porque a necessidade é extrema das duas equipes. Não tô vendo o Galatasaray na frente da sua torcida, mesmo atrás do placar, recuar ou aceitar a derrota, porque contra a equipe dinamarquesa chegou a estar perdendo a Turquia por 2 gols de diferença e foi para cima para buscar um empate. E também não tô vendo o United atrás do placar e entregando os pontos. Acho que ele vai para cima também. Então me parece um jogo com uma tendência maior de gols por aqui. Também pelo grupo A, o Bayern de Munique enfrenta o Copenhague, e aqui vai ser uma análise bem rápida, porque esse para mim é um jogo apenas para você que é um trader, tá? Não acho que é um jogo interessante para você que vem trabalhar pré-jogo, nem você dos bilhetinhos, do bingo, tá? Da dupla, da tripla, do que for que você queira fazer, tá? Eu não acho que é interessante.
não há necessidade do Bayern de Munique vencer esse jogo, então eu não me envolveria nem na vitória do Bayern de Munique pré-jogo e também não me envolveria em handicaps asiáticos. Tá? Para o Copenhague seria muito importante voltar da Alemanha com um empate, e isso pode interferir no comportamento da equipe dinamarquesa. Para você que é um trader, como a gente sabe que dependendo do comportamento do super favorito, a cotação pode estabilizar no primeiro tempo, você pode trabalhar aqui back favorito no primeiro tempo. Desde que o Bayern de Munique tenha muita imposição, o mercado vai ter bastante confiança. E com essa possibilidade do Copenhague voltar com o empate da Alemanha e ser um bom resultado, talvez o Copenhague até jogue um pouco mais contido, um pouco mais compactado, e isso facilite ainda mais essa percepção de superioridade do Bayern para que a gente possa trabalhar a favor aqui. Tá? Então, para você que é um punter, eu não te aconselho trabalhar. Para você que vem trabalhar pré-jogo, eu não te aconselho trabalhar em nada por aqui, até porque as cotações de gols, tanto do HT quanto do over 1,5, 2,5, estão todas muito esmagadas. Talvez a melhor cotação por aqui seja o ambas marcam, né? E o Copenhague marcou 4 gols no United, na Dinamarca, marcou contra o próprio Bayern de Munique na Dinamarca, marcou 2 contra o Galatasaray na Turquia, teve um pênalti contra o United na Inglaterra. Não é uma equipe boba, tá? Então a única cotação interessante que eu vejo é esse possível ambas marcam aqui. Mas sinceramente eu não vou te indicar nada para pré-jogo. Eu acho que é um jogo ao vivo, principalmente para você que é um trader, tá bom? No primeiro tempo, é claro. Ainda dentro desse contexto de super favoritismo, às 5 horas também nós temos no grupo B agora o Arsenal enfrentando a equipe do Lens. Não sei se é Lens ou se é Lens, se é Lan. Eu costumava falar Lan, já ouvi gente falando Lens. Mas enfim, é só uma curiosidade. Aqui nós temos a seguinte questão. O Arsenal já venceu as 2 partidas que fez dentro de casa, marcou 6 gols e não tomou nenhum. É muito favorito por aqui. O primeiro jogo entre eles, para quem não se lembra, o Lens acabou vencendo por 2-1 de virada, tá? Foi um resultado muito importante, mas o Arsenal conseguiu se reerguer, venceu o Sevilha fora de casa, venceu o PSV em casa, e em caso de vitória contra a equipe francesa dentro de casa agora, já se classifica na primeira colocação do grupo, já consegue garantir a primeira colocação, afinal de contas, a distância para o PSV é uma distância considerável de 4 pontos, e em caso de vitória, essa distância fica ainda maior, o PSV não conseguiria alcançar o Arsenal. Então, além da classificação, ainda garantiria a primeira colocação do grupo, né? Por isso que eu acho que é um jogo para a gente ficar de olho nessa vitória do Arsenal. A cotação já é um pouco mais alta do que a do Bayern, a necessidade já é um pouco mais alta, né? O Bayern não tem necessidade nenhuma, o Arsenal já tem uma necessidade aqui maior. Não é caso de eliminação, caso perca, mas, obviamente, abre assim um perigo um pouco maior caso não vença aqui a equipe do Lens. Então, na minha opinião, é um jogo sim pra gente ficar de olho nessa vitória do Arsenal dentro de casa. Se você é um trader por aqui, mesma coisa do Bayern de Munique, não vou repetir muito, tá? Imposição do Arsenal no primeiro tempo, o Lens mais recuado, talvez buscando jogar em contra-ataque, eles são bons de contra-ataque, desde que o Arsenal consiga neutralizar esses contra-ataques, a gente pode trabalhar a favor do Arsenal aqui sem problema nenhum, tá? Se você é um punter, como a gente já tem uma necessidade maior do Arsenal, você pode ter caminho para trabalhar por aqui, principalmente pensando no mercado de handicap asiático, tá? Dentro de casa, eu imagino que o Arsenal vai ter mais facilidade do que teve na França, onde o Lens jogava na frente da sua torcida. Então a gente pode até pensar talvez numa vitória do Arsenal por 2 gols de diferença. Talvez um handicap menos 1,25 seja interessante. O menos 1,25 significa que se o Arsenal vencer por apenas 1 gol, você tem metade da sua aposta perdida apenas. Se ele vencer por 2 gols ou mais, a sua entrada é lucrativa. Tá? Eu gosto muito dessa posição, dessa situação do menos 1,25, porque você tem uma cotação mais elevada, mais rentável. Se você optar por esse mercado, por esse tipo de situação, é interessante você assistir pelo menos uns 10 minutos de jogo para perceber se o Arsenal está conseguindo ser bastante imponente, que é o que a gente espera. Tá? Se você não gosta dos mercados asiáticos, também dá para pensar numa situação onde o Arsenal vença no segundo tempo, né? Terminou o primeiro tempo empatado, tá martelando, dá para pensar nessa vitória no primeiro tempo. Terminou o primeiro tempo empatado, mas martelando em cima, dá para pensar nessa vitória no segundo tempo com uma cotação maior. E caso a equipe francesa consiga achar um gol, também é plausível pensar aqui numa situação de empate a nula. Como a gente tem um super favorito em campo, as cotações de gols estão muito esmagadas, então eu prefiro não te indicar nada por aqui, tá? Mas uma coisa é certa, se o Arsenal estiver na frente do placar, é muito provável que a equipe do Lan passe a se expor, já que caso o PSV vença o seu jogo, o Lens fica numa situação bem complexa para poder buscar a classificação. Tá? Mas eu não vou te indicar mercado de gols por aqui, eu prefiro pensar numa vitória da equipe inglesa. Às 17 horas no grupo C, o Real Madrid enfrenta o Napoli, e é um jogo interessante porque nós temos já o Real Madrid classificado e o Napoli numa situação praticamente de classificação, mas dependendo de outros resultados. Vamos supor aqui que o Napoli perca esse jogo contra o Real, o Napoli permaneceria com 7 pontos. Como que faz para o Napoli se classificar mesmo assim? Supondo que o União Berlim vença o jogo contra o Braga em Portugal, o Napoli já estaria classificado
classificado. Por quê? No confronto direto entre Napoli e União Berlim, mesmo a União Berlim podendo vencer o Real Madrid no último confronto, chegando também a 7 pontos, o confronto direto, o Napoli venceu o União Berlim na Alemanha e empatou com o União Berlim na Itália, então no confronto direto o Napoli já estaria classificado. Então o Napoli se classifica na Espanha, mesmo perdendo para o Real Madrid, desde que o União Berlim vença o Braga. E aí o Braga só poderia chegar no último jogo a 6 pontos, não tem chance de passar o Napoli. Se o Napoli perder para o Real Madrid e o Braga e o União Berlim empatarem os seus jogos, o Napoli não volta para a Itália classificado, porque o confronto final é justamente contra o Braga, que vai chegar a 4 pontos e poderia também chegar a 7, e aí pode devolver a derrota para o Napoli, e aí teria outros critérios de desempate lá no último jogo entre Napoli e Braga. Agora, se o Braga vence o União Berlim, a situação do Napoli pode se complicar um pouquinho na última rodada, mas ainda só depende de si, porque enfrenta o Braga em casa na Itália. Tá? Então o Napoli está muito bem encaminhado, só se complica se quiser. Né? Agora, se puder empatar ou vencer o Real Madrid no Bernabéu, não é um resultado fácil, mas seria muito interessante. O que a gente não pode ignorar por aqui é o fato de que o Real Madrid está pouco se lixando se ele já está classificado ou não. Geralmente o Real Madrid joga muito bem na Liga dos Campeões, na frente da sua torcida, e se o Napoli bobear por aqui, a gente pode ter um Real Madrid aproveitando os espaços para poder marcar os seus gols. Para quem não se lembra, o primeiro jogo entre eles foi 3-2, um jogo que parecia assim uma pelada de bairro, né? Jogo lá e cá o tempo todo, o Real Madrid fazendo golaço, o Napoli também conseguindo seus gols. Na maioria das vezes os gols do Napoli vieram em situações onde o Real Madrid estava melhor, né? De descuido do Real Madrid. Então é um jogo muito perigoso para se trabalhar no match odds, tá? Para mim o Real Madrid é um favorito que pode se complicar, eu até coloquei já aqui no nosso planejamento Radar Esportivo essa opção, porque ele não precisa da vitória. Mas o Napoli também não tem uma necessidade extrema de vencer. Não existe um peso tão grande pela vitória nas duas equipes. O Napoli pode sair desse jogo, como eu falei, classificado. E quando a gente não tem um peso tão grande, geralmente o que se sobressai são os ataques. Os jogadores ofensivos tentam um pouco mais, os defensivos sobem mais para cabecear, então a gente pode ter sim um jogo para o mercado de gols. Eu não te indico trabalhar no mercado de match odds, porque assim como no primeiro jogo, pegou muita gente de calça curta, você pode ser pego aqui de calça curta, com aquela inversão de leitura fulminante, né? Não dá nem tempo da gente perceber, eu acho que perdeu a superioridade. Quando você vê, pum, já tomou um gol contra a posição. Então muito cuidado. Se você é um punter, dá pra gente pensar no cenário de gols. Eu acho que pensar em resultado final para uma ou outra equipe, mesmo o Real Madrid sendo favorito, é um pouco perigoso, porque o Real, como eu falei, não precisa vencer. Eu gosto muito de pensar no ambas marcam sim. Nos últimos 3 jogos entre eles, 3-1, 3-1 e 3-2. Dá pra pensar de novo no mercado de over 2,5 gols. Né? Eu, sinceramente, prefiro, num jogo como esse, pensar no 1,5 numa cotação mais valorizada. Né? Então, torcer para que o jogo fique 0-0 no primeiro tempo e trabalhar a favor de 2 gols no segundo, com uma cotação mais próxima de 2, é legal. Né? É bem interessante. Mas, se o jogo estiver muito aberto, ou o placar já está aberto, a gente poderia pensar numa situação de over 2,5 gols por aqui. Tá? Acho que é o melhor cenário, porque é um jogo leve, sem muita pressão entre as duas equipes. E dificilmente vai ser um jogo ruim de se assistir. Né? Tomara que não. Vamos... Bate na madeira aqui, tomara que seja um jogo bom, pelo menos, pra gente ver. Bom, vamos agora falar sobre Campeonato Brasileiro e olha, esse aqui é um dos jogos mais importantes do dia no Campeonato Brasileiro, porque dependendo do resultado desse jogo e somado ao resultado do jogo do Palmeiras com o América, a gente já pode ter um campeão praticamente ali encaminhado. Né? Óbvio, como esse Campeonato Brasileiro ele é muito maluco, ele tá sempre mudando, a gente não pode cravar nada, mas é um jogo muito importante, né? Flamengo e Palmeiras estão empatados com 63 pontos. O critério de saldo de gols coloca o Palmeiras na frente do Flamengo, e é muito difícil que o Flamengo consiga tirar esse saldo. É um saldo bem grande. E aí, numa situação de tropeço contra o Atlético Mineiro, o Palmeiras pode abrir vantagem e caminhar em direção ao título, óbvio, desde que vença o América Mineiro no Allianz Parque. Vamos falar então sobre Flamengo e Atlético Mineiro, e o mais interessante é o que esses times vêm fazendo no retorno. Né? O Atlético Mineiro teve 16 jogos no retorno com 10 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, um aproveitamento próximo de 70%, e isso deixa o Atlético isolado na liderança do retorno com 33 pontos ganhos. E logo atrás o Flamengo com 16 jogos, 9 vitórias, uma menos, um empate a mais e o mesmo número de derrotas, um aproveitamento de quase 65%. O terceiro colocado é justamente o Palmeiras. E pra gente fazer a conclusão, o Botafogo, não é à toa que o Botafogo perdeu tantos pontos de vantagem e perdeu a liderança, o Botafogo só conquistou 15 pontos nesse segundo turno, abaixo do próprio Curitiba, que já foi rebaixado há algum tempo.
Então dá para ver o motivo que o Botafogo perdeu essa liderança e essa vantagem. O desempenho do Botafogo no segundo turno realmente é muito ruim, né? Sabendo que o Atlético Mineiro vem embalado nesse segundo turno e também vem embalado nos últimos jogos, para quem não se lembra, o Atlético Mineiro vem de um cacete aplicado para cima do Grêmio na sua nova casa, também já havia vencido o Goiás, empatou contra o Corinthians e o América fora de casa, né? O América esse jogo foi em Minas, mas foi como visitante. Venceu a equipe do Fortaleza, o Fortaleza tinha voltado daquela derrota melancólica contra a LDU e o Galo não perdoou. Venceu a equipe do Bragantino fora de casa e a maioria das equipes que foi até Bragança não conseguiu fazer isso, inclusive equipes grandes, né? O Palmeiras perdeu para o Bragantino de virada, o Flamengo perdeu para o Bragantino de goleada, o Botafogo empatou com o Bragantino e o Galo conseguiu vencer. Também venceu o Fluminense e perdeu o clássico contra o Cruzeiro e o jogo contra o Curitiba, ambos os jogos em casa. Então dá para perceber aqui que nos últimos 7 jogos foram 5 vitórias e 2 empates. O Flamengo vem de uma vitória contra o América Mineiro, uma vitória muito importante contra o Bragantino, um empate no clássico contra o Fluminense, vitória contra o Palmeiras, vitória contra o Fortaleza fora de casa, derrota em Brasília contra o Santos, derrota de virada em Porto Alegre contra o Grêmio, vitória contra o Vasco, vitória contra o Cruzeiro e um empate 1-1 com o Corinthians. Nos últimos 10 jogos, Flamengo e Galo venceram a mesma quantidade de jogos, empataram a mesma quantidade de jogos e perderam a mesma quantidade de jogos. Realmente são duas equipes bem parelhas por aqui, mas o mercado coloca o Flamengo como favorito porque dentro de casa tem todo um ambiente a favor por conta da torcida. E a última vez que o Atlético Mineiro teve ali enfrentando o Flamengo, realmente foi uma situação muito difícil, né? Aquela volta da Copa do Brasil, onde o Atlético havia conseguido, se eu não me engano, abrir 2-0 no placar, o Flamengo conseguiu um gol sem estar jogando tão bem assim, despretensioso, e conseguiu reverter o placar dentro de casa. Foi nesse jogo aqui onde o Flamengo venceu por 2-0. Depois tivemos outro confronto entre Flamengo e Atlético Mineiro, onde o Flamengo venceu por 1-0 e depois o Flamengo venceu em Minas por 2-1. Então, os últimos 3 jogos o Flamengo vem tendo superioridade contra o Atlético por aqui. Na minha opinião, um jogo muito parelho. Duas equipes muito fortes. Ofensivamente hoje, eu acho o Atlético Mineiro mais forte que o Flamengo. Paulinho e Hulk estão em momentos muito bons. O Flamengo arrumou um pouco a sua parte defensiva, mas ainda cede oportunidade para o adversário. Para quem viu o jogo contra o Bragantino sabe que o Flamengo cedeu muitas oportunidades. O Bragantino teve condição de abrir 1 ou 2 gols de vantagem no primeiro tempo. O Flamengo só foi melhorar no segundo tempo. Então o Flamengo vai ter muita dificuldade de conter o ataque do Atlético Mineiro. Tá? Para mim, é um jogo onde o Flamengo pode se complicar por aqui, sim, apesar de ser favorito. Utilizando o PDF de apoio, o Flamengo saiu mais na frente do placar como mandante, falha menos em marcar e fica mais jogos sem sofrer gol. O time do Galo tem um número de vitórias razoável fora de casa, foi o primeiro a marcar em quase 50% dos jogos e tem números muito parecidos. O número de gols marcados pela equipe do Galo é muito parecido com a do Flamengo, o número de gols sofridos é igual. O primeiro tempo do Flamengo não é tão bom, o mesmo número de vitórias do Galo, praticamente o mesmo número de gols marcados e sofridos, então não espere aqui, pelo menos nos números, um Flamengo tão dominante, né? O Flamengo do Tite é um Flamengo que ataca em alguns momentos, depois recua, se fecha, se protege, depois cresce de novo, empurra o adversário para trás, depois se fecha de novo. É um time que, como o Tite fala, encara a partida como mini-jogos, né? Tem momentos que o Flamengo está em cima, depois ele recua, mas em quase todos esses momentos o Flamengo fornece oportunidade, principalmente para o contra-ataque em velocidade, e Hulk e Paulinho fazem isso muito bem. No segundo tempo, o Flamengo já tem um pouco mais de superioridade, né? Tem mais gols marcados que o adversário, o mesmo número de gols sofridos e mais vitórias, mas ainda assim é um Galo que marca bastante e é para mim um fator que pode decidir esse jogo por aqui, a quantidade de gols que o Galo consegue marcar. Na bola aérea o Flamengo tem marcado mais gols do que o Atlético tem sofrido gols de cabeça, mas o Flamengo já faz um tempo, né, que não utiliza tanto esse fundamento. Se você é um trader por aqui, toma muito cuidado. O Flamengo, como já foi mencionado, não é uma equipe que costuma empurrar o adversário para trás desde o início, pode ser que seja diferente nesse jogo, por isso eu sempre falo, é melhor você se surpreender do que você ficar assustado. Espera o jogo começar para você se posicionar. O Atlético vai ter oportunidade nos contra-ataques, o Atlético vai ter oportunidade em roubadas de bola para acelerar, o Flamengo vai sofrer sim lá atrás para conter esse ataque do Atlético Mineiro. Porém, o Flamengo também está muito forte na parte ofensiva, não dá para deixar de falar isso. O Cebolinha está jogando muito bem com o Tite e o lado esquerdo do Galo, se subir demais para atacar, vai ficar muito exposto. Sem falar que nesse momento o Flamengo tem usado o Bruno Henrique na direita, que também acelera muito o lado de campo. Então, se o Atlético atacar pelas beiradas, subir muito os seus laterais, o Flamengo vai conseguir utilizar essa bola nas costas
respostas, principalmente vinda do goleiro, do Rossi. O Tite treina muito isso, o Rossi faz ligação direta para esses jogadores e o Flamengo pode buscar essas bolas também nas costas dos laterais do Atlético, tá? Então é um jogo muito pautado na leitura de jogo e muito cuidado porque ele pode mudar a qualquer momento. Se você é um punter por aqui, se você vem para fazer algo pré-jogo, eu prefiro trabalhar no mercado de gols. Contra o Bragantino saiu um gol só, mas se você observar o jogo, o replay, se você vê a estatística, a quantidade de chances de gols criadas, era para aquele jogo ter no mínimo 3 gols. Então eu venho com uma expectativa para trabalhar pelo menos 2 gols por aqui, né? Dá para esperar esse mercado melhorar um pouquinho, uma cotação mais próxima de 2 pode ser interessante e não duvido que a gente também possa ter um ambas marcam. Numa situação de vitória do Flamengo, a chance de título do Atlético fica praticamente nula, né? Até porque se o Palmeiras vencer a equipe do América, vai ser muito difícil de alcançar. Se o Atlético vence o Flamengo, dependendo do resultado do Palmeiras contra o América, o Atlético volta na briga pelo título. E aí fica tudo aberto, porque o Atlético Mineiro passaria o Flamengo, se eu não me engano, também no critério de saldo de gols, né? Então é uma situação que deixaria o Galo vivo. O problema para essas duas equipes seria uma vitória do Palmeiras contra o América, porque aí o Palmeiras abriria 3 pontos de vantagem para as duas equipes. Aí somente o Botafogo, caso o Botafogo consiga vencer o Curitiba, ainda conseguiria sonhar com o título por aqui. Então é uma necessidade extrema das duas equipes, qualquer vacilo, qualquer empate favorece o Palmeiras. Então imagino um jogo muito exposto de duas equipes brigando pelo resultado até o final e a gente pode ter um cenário interessante para gols nessa partida e não duvido também de cartões, né? Afinal de contas, os ânimos ficam bastante aflorados nesse tipo de jogo. 9h30 da noite, o Palmeiras enfrenta o América Mineiro no Allianz Parque. O Palmeiras conseguiu jogar esse jogo no seu estádio por conta dos shows ali, tinha uma complicação, poderia ser em Barueri. O Palmeiras tem um favoritismo muito grande para esse jogo, é justificável, o América já está rebaixado, o Palmeiras vem de um bom resultado até contra o Fortaleza fora de casa, porque ficou com um homem a menos quando ainda perdia por 1-0. Fortaleza teve chance de marcar mais gols, o Palmeiras conseguiu empatar, a Fortaleza fez o segundo, o Palmeiras foi guerreiro, foi para cima, empatou de novo com um homem a menos. E em caso de vitória contra o América, que é o esperado, dependendo do resultado entre Flamengo e Atlético, e até mesmo do jogo do Botafogo, o Palmeiras pode colocar já 1,5 na taça. Afinal de contas, os próximos jogos do Palmeiras, um é contra o Fluminense já vai estar pensando no Mundial, antes um pouquinho da viagem do Fluminense para o Mundial de Clubes, e depois o último jogo é contra o Cruzeiro, que ainda briga contra o rebaixamento. É óbvio que não é certeza que o Palmeiras vai conseguir vencer esses jogos, mas o Palmeiras estaria muito bem encaminhado. Em caso de tropeço do Palmeiras contra o América, aí é uma situação muito complexa, porque caso o Palmeiras tropece na equipe do América, dependendo do resultado do Botafogo ou do Flamengo, o Palmeiras pode terminar esse jogo sem a vantagem de depender apenas de si, e aí a situação pode ficar complicada demais. Eu acho que um tropeço contra o América aqui seria realmente um grande vexame para o Palmeiras, com todo respeito ao América, porque vai jogar em casa, diante da sua torcida, contra uma equipe já rebaixada, que não briga por mais nada, que vem de uma derrota por 3-0 contra o Flamengo e foi visível, que o América até tentou, mas que não tem muito de onde tirar mais a equipe do América. Então, é um jogo que a gente espera uma vitória do Palmeiras por aqui. Eu nem vou enrolar muito aqui nesse planejamento, só a gente olhar um pouquinho as estatísticas. O Palmeiras saiu na frente em 88% dos jogos que fez como mandante, tem 71% de vitória, falhou pouco em marcar e ficou mais de 40% dos jogos sem sofrer gol. O América sofreu gol fora de casa em todos os jogos, é uma equipe que marca também com frequência, mas tomou gol em todos os jogos. Só que o América sai na frente com bastante frequência, isso é um perigo, tá? O Palmeiras já tem um bom primeiro tempo, bem melhor do que o América tomou 21 gols na primeira etapa, então não é de se estranhar o Palmeiras vencendo o primeiro tempo por aqui, tá? Ou a gente pelo menos tendo 1 ou 2 gols na primeira etapa, eu não duvido. O segundo tempo, o Palmeiras continua superior, o América continua tendo um número de derrotas bem grande e continua tomando muito gol, né? Não duvido mesmo que se o Palmeiras sair na frente a gente possa ter até uma oportunidade de trabalhar a favor de 2 ou 3 gols por aqui. O Palmeiras utiliza muita bola aérea, utilizou isso para poder marcar os seus gols contra o Fortaleza, foi visível quanto o Palmeiras utiliza isso, e o América toma muito gol de cabeça. Então, assim, não é certeza, mas é quase certeza de que o Palmeiras vai ter muito escanteio, vai ter muita bola lançada na área e provavelmente vai acabar marcando algum gol aqui de cabeça se o América não conseguir segurar. Se você é um trader por aqui, é um jogo para você procurar a superioridade do Palmeiras para trabalhar a favor do favorito no primeiro tempo. Não é o tipo de cotação que eu gosto de trabalhar no mercado brasileiro. Sinceramente, eu trabalho muito mais isso em liquidez dos mercados europeus, mas
Mas, como esse jogo é 9h30 da noite, pode ser que a gente tenha uma liquidez interessante. Se o mercado não estiver confiando no Palmeiras, se o América também estiver criando muito perigo no contra-ataque, eu vou ficar de fora. Se você é um Panther por aqui, eu não te aconselho a trabalhar esse jogo, porque é uma cotação muito esmagada. E esse tipo de cotação no Campeonato Brasileiro geralmente vai te deixar no máximo num 0-0, tá? Porque imaginar que o Palmeiras vai tropeçar é difícil, mas isso pode acontecer. Não é impossível, tá? Se for para trabalhar o mercado de gols, eu gosto muito de pensar no over 2,5, principalmente com uma cotação mais valorizada, e se o Palmeiras já estiver na frente do placar. Porque aí o América vai se expor, assim como se expôs contra o Flamengo, e aí a gente pode buscar mais 2 gols por aqui. Também às 9h30 da noite, também ainda na disputa pelo título, é impressionante falar isso. Depois de perder tantos pontos, de perder uma vantagem absurda, o Botafogo ainda briga pelo título. Enfrenta o Curitiba já rebaixado no Couto Pereira, e o fato do Curitiba já estar rebaixado não quer dizer que o Botafogo vai vencer esse jogo com facilidade, que vai vencer esse jogo no geral, que não vai conseguir se complicar, porque o Botafogo nos últimos jogos tem sido só decepção. O Botafogo empatou com o Santos, empatou com o Fortaleza, empatou com o Bragantino, perdeu pro Grêmio, perdeu pro Vasco, perdeu pro Palmeiras, perdeu pro Cuiabá, empatou com o Atlético Paranaense. A última vitória do Botafogo foi dia 18/10 contra o América Mineiro por 2-1, né? Então são 8 jogos de vacilo, né? Onde o Botafogo em 8 jogos somou 4 pontos, com 4 empates. Então, é difícil confiar na equipe do Botafogo, mesmo o Botafogo sendo favorito por aqui e enfrentando uma equipe rebaixada. Se a gente apresentasse essa tabela do campeonato para alguém de fora e falasse, olha, você acha que esse time aqui na 3ª colocação, brigando pelo título, venceria essa equipe aqui na 19ª colocação já rebaixada? Provavelmente essa pessoa falaria sim, com convicção, mas eu não consigo ter convicção para confiar no Botafogo, né? A gente viu a tabela do retorno e justamente o Botafogo tá atrás do Curitiba no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Então é muito difícil de confiar. É claro que o Curitiba em casa ganhou apenas 4 dos 17 jogos que fez, né? E o Botafogo como visitante é um dos melhores visitantes, mas ainda assim é difícil, né? Acreditar no Botafogo, mas o Botafogo ainda tá vivo, né? Se o Botafogo vence esse jogo, ele vai a 65, dependendo do resultado de Flamengo e Atlético Mineiro, o Botafogo recupera a 2ª colocação, e se o Palmeiras tropeçar, e pode acontecer, o Botafogo segue vivo e pode até terminar a rodada na liderança do campeonato, né? Porém, isso tudo é muito distante para o que o Botafogo vem apresentando, principalmente emocionalmente falando, tá? Utilizando o PDF de apoio, se você não tem acesso ao PDF de apoio, é só você clicar nesse cardzinho aí em cima que o William vai deixar pra gente, para você entender como você se torna membro do canal, tá bom? Para você receber o PDF todos os dias. Agora tem a opção de você se tornar membro via Pix. Nesse vídeo vai estar te explicando lá no final como você faz isso. Você pode experimentar por um mês para ver se você gosta. É uma forma de você ajudar o meu conteúdo aqui e também ter acesso a conteúdos exclusivos aqui do canal. Tanto o Curitiba quanto o Botafogo saíram na frente 47% dos jogos. O que isso mostra pra gente? Iniciativa. É muito? Não. É o suficiente para vencer? Não. Mas já ajuda. O Botafogo e o Curitiba falharam bastante em marcar, e as duas equipes ficam praticamente na mesma quantidade de jogos sem sofrer gol. O ataque do Botafogo fora de casa é levemente superior, e a defesa do Botafogo fora de casa é levemente superior. O primeiro tempo das duas equipes é muito parelho, o número de gols marcados e sofridos é praticamente igual. O segundo tempo do Botafogo me parece um pouquinho mais equilibrado, não é superior, mas é um pouco mais equilibrado. O Botafogo toma menos gols, praticamente metade do que o Curitiba, e marca um pouco mais. Só que, sinceramente falando, ainda não dá para confiar na equipe do Botafogo. O Curitiba toma muito gol de cabeça, e o Botafogo marcou contra o Santos de cabeça, por exemplo, marcou contra o Fortaleza de cabeça, pode utilizar esse fundamento também contra o Curitiba, e principalmente o Botafogo tem que explorar os chutes de fora da área. Curitiba sofre muito, é um dos times que mais sofreu gol de fora da área nessa competição. Para você que é um trader ou um apostador, talvez não seja tão interessante esse fundamento, mas para os jogadores do Botafogo, talvez explorar isso seja muito importante. Se você é um trader por aqui, com todo o respeito ao Botafogo, eu não vou te aconselhar a vir para cá já com o viés. Espera o jogo começar, verifica principalmente como o Curitiba está se comportando, porque não é porque o time caiu que a torcida vai abandonar, que o time não pode jogar por honra, que não pode complicar a vida do Botafogo, e se o Botafogo der mole aqui, ele pode acabar se complicando. Então espera o jogo começar para você tomar alguma posição. Pode ser que o Botafogo comece mal e você possa corrigir a cotação dele sem problema nenhum. Se você é um Panther por aqui, em caso de empate, o Botafogo praticamente fica sem chance nenhuma de título, porque se o Palmeiras vencer o América, e é provável que isso aconteça, o Palmeiras vai a 66. Se empatar, o Botafogo fica com 63 e aí a chance de ganhar alguma coisa é muito, muito difícil. Sem falar que ele pode terminar essa rodada na 4ª colocação, em caso de empate, e se perder, pode terminar essa rodada na 5ª colocação.
já que o Grêmio tem 18 vitórias igual ao Botafogo e se vencer vai a 19 e empata em pontuação com a equipe do Botafogo. Então, é uma necessidade muito grande, por isso eu gosto de pensar no mercado de gols, pelo menos o over 1,5, não com essa cotação. Tá, gosto de pensar numa cotação um pouco mais, vamos dizer assim, valorizada. É possível pensar no ambas marcam? É possível. Vamos ver para quem o Botafogo tomou gol aqui. Pro Santos, pro Fortaleza, pro Bragantino. Pro Grêmio tomou 3, pro Vasco tomou 1, pro time do Palmeiras tomou 4, pro Cuiabá tomou 1, pro time do Atlético Paranaense tomou 1, pro América Mineiro tomou 1, só não tomou contra o Fluminense. Então, sim, é cabível de se pensar no ambas marcam também, mesmo Curitiba já estando rebaixado. Porque o Botafogo tem muita dificuldade, principalmente quando ele já tá na frente do placar. É impressionante, você olha pro jogo do Botafogo no segundo tempo e você pensa, não tem como o Botafogo se complicar por aqui, porque o time tá cedendo muito contra-ataque, o Botafogo vai acabar ampliando, o Botafogo não amplia, daqui a pouco o Botafogo acaba tomando um gol no final. Então, muita cautela. O Botafogo na frente nesse jogo não quer dizer muita coisa, a não ser que ele consiga ampliar de novo e se proteger, porque o Botafogo já abriu 3 gols de diferença, né? 2 gols de diferença e acabou tomando virada. Então, é preciso o Botafogo fazer um gol e continuar marcando e ter atenção emocional para não deixar escapar. Caso não consiga 3 pontos aqui contra o Curitiba, provavelmente o Botafogo está fora da disputa pelo título.